Fala pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente do habitual. Hoje a gente está num lugar diferente, num lugar aberto, mas hoje a gente vai falar como que o estudo muda vidas. E hoje a ideia é ser um vídeo sem rascunho, sem roteiro, e eu tô aqui com o Jonas, e nós dois, como vocês sabem, somos aprovados em Medicina na Federal do Paraná, e vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai contar um pouco de como que foi a preparação do Gabriel, a minha preparação, e falar por que a gente acha que vale tanto a pena estudar. Sim, como que é a ferramenta, a única ferramenta talvez, para você mudar de vida. Exato. Então vamos começar com 2020, então. O que você Sim. estava fazendo em 2020? Cara, 2020 eu tava basicamente... Foi um ano assim que eu basicamente só joguei videogame. Bom. Ficava jogando Warzone. O colégio que eu tava, que era o Colégio Militar aqui de Curitiba, ele não conseguiu amparar muito bem os alunos. Então foi um ano que eu me senti muito largado, assim, sabe? Muito por minha culpa também, que eu não tinha muito foco em estudar e tal. Mas o colégio também não parecia que tinha um esforço Sim. de amparar, né, os alunos. E foi dessa forma, cara. E você? Cara, pra mim 2020 foi um ano bem interessante pra mim. Eu morava na minha cidade, Faxinal. Eu não sou natural de Curitiba. Uma cidade bem pequenininha no interior. E nessa época foi quando eu comecei a trabalhar. Porque começou o ano de 2020 e não tinha entrado a pandemia ainda. Eu tava indo pro segundo ano do ensino médio. Eu estava na escola pública. E daí eu comecei o ano já iniciando na lotérica, trabalhando lá. Só que deu mais ou menos 2 meses que eu tava lá, veio a pandemia, que foi logo no início do ano, e acho que todo mundo que passou pela pandemia enquanto estava estudando ensino médio, ensino fundamental, percebeu que as escolas não estavam muito preparadas para isso, né? Os professores não faziam muito, não tinha muito preparo. Foi tipo um ano perdido, assim, pra todo mundo. Com certeza. Então nesse ano eu acabei ficando o ano todo trabalhando, inclusive quando começou a pandemia de verdade, como não tinha aula, eu comecei a trabalhar integralmente. Então, e nessa época eu ainda não tinha, assim, eu sabia que eu queria mudar de vida, eu queria estudar, fazer um ensino superior, mas eu ainda não tinha certeza da medicina, e ainda estava muito muito novo ainda, meio ingênuo sobre como é que era a realidade. Então, para mim, o 2020 foi um ano, assim, bem preparatório, ainda não estava na minha cabeça o que eu queria da minha vida. Sim, perfeito. Daí, vamos para 2021. 2021. Cara, 2021 eu tava... tinha recém me formado, né, do ensino médio. Foi um ano que eu não tinha muita certeza o que eu queria fazer, se era medicina, se eu ia fazer outra coisa, e no fim não foi. Eu comecei a estudar para contabilidade. E daí eu fui aprovado em contabilidade, mas no dia que era para fazer a matrícula, eu acabei desistindo. Eu optei por começar a estudar para medicina. Então, foi um ano assim que eu estudei para um curso que não era o que eu fui aprovado hoje, que eu tô aprovado hoje em dia. Foi um ano assim que eu não tinha noção ainda como estudar direito, sabe, de verdade. E eu só fui aprender, na verdade, nos anos seguintes. Mas foi um ano que eu tive a iniciativa, foi um ano que eu comecei e falei, pô, então eu vou começar a estudar para medicina, sabe? Então, cara, pra mim, 2021, quer dizer, foi um ano também um pouco perdido em relação à escola, porque a minha escola ainda não sabia ainda como fazer para os alunos. Qual era o nome do teu colégio? O meu era o Olavo Bilac, na minha cidade. Era um colégio público que ficava na periferia da cidade, que era onde eu morava. E no meu terceiro ano acabou virou, na verdade, um colégio cívico-militar. Cívico-militar. Só que como eu quase não frequentei nesse terceiro ano, até porque, na verdade, as aulas pra gente começou meio que no meio do ano, sabe? Foi um negócio bem estranho, que ainda tava aquele clima de pandemia, não sabia muito bem se podia ir pra aula, se não volta podia. Não volta. Se volta ou não volta. E daí acabou que a gente ficou mais ou menos meio ano ali parado, e quando eu voltei, daí já era cívico-militar, só que eu fui em pouquíssimas aulas, porque daí nessa época eu trabalhava, não tinha necessidade de ir, caso você não se sentisse confortável. Você podia fazer as coisas em casa. Então, pra mim, o meu terceiro ano do ensino médio também foi um terceiro ano meio perdido, mas pra mim foi um ponto muito importante, porque foi quando eu comecei a fazer o Enem. Foi a primeira vez que eu fiz... Não, foi a segunda vez que eu fiz Enem, porque a primeira tinha sido com um treineiro, no ano passado. Só que daí, assim, o treineiro foi meio foda-se, sabe? Eu não tinha muita certeza do que eu queria, então também não tinha me preparado. Daí, quando eu tava no terceiro, em 2021, eu fiz já um pouco mais preparado, mas preparado porque eu achava que era pra ser preparado, sabe? Então, eu estudei, assim, um mês antes, e pra mim aquilo ali eu tava hiper mega preparado. Só que pro que eu tava pensando, eu já tinha colocado medicina, mas eu ainda tinha alguns outros cursos em mente. Eu tinha psicologia em mente, tudo da área da saúde. Mas eu ainda não tinha muita certeza, assim. Mas ali eu já comecei a perceber que se eu quisesse passar alguma coisa, eu ia ter que me esforçar mais. Sim. Cara, em 2021, quando eu volto, tipo, nas fotos do Google Drive, assim, eu sempre vejo que eram fotos, tipo, que eu tirava, assim, dos livros, né? Tipo, questões de física que, cara, eu não tinha noção. Na época eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, que absurdo. Tipo, como é que eu vou aprender a fazer uma merda dessa? Por que eles cobram isso, sabe? Só Por que, tipo, eu tenho que aprender isso? Anos depois, aquela parada viraria umas coisas simples, assim, tipo, calcular corrente, sabe? Na física elétrica e tal. Com certeza. Daí, então, vamos pro ano de 2022, que aí começa a mudar, eu acho. Como é que foi 2022 pra você? Cara, 2022 foi o primeiro ano que eu comecei a estudar, tipo, hardcore, assim, pra medicina, que eu falei, cara, se eu vou passar, eu preciso me dedicar de verdade, tá ligado? Sim.
E daí foi quando eu comecei a estudar, assim, na época, não sei se você se lembra, mas a rede social tinha muito aquelas coisas, tipo, de alta performance, sabe? Sei, Tipo, clássico. aqueles funk, os caras treinando. Tipo, hoje em dia ainda tem, mas é mais, a galera, tipo, tem um olhar mais crítico, né? Sim, com certeza. E naquela época era, tipo, um bagulho bem tóxico, assim, e eu meio que me intoxiquei também, sabe? Sim. Tipo, foi o ano que eu comecei a ir pra academia, tipo, sério, assim, fazia altos volumes de treino, né? virei bodybuilding. Eu estudava em casa, tipo, eu achava que o cursinho era meio que perder tempo, e pra mim eu achava, porque ia ter o gasto financeiro pra ir, ia ter o gasto financeiro pra comer lá no cursinho. Pagar o cursinho. Pagar o cursinho. E daí eu falei, cara, eu vou começar a estudar em casa, vou pagar uma academia e vou me dedicar totalmente aqui em casa a fazer o melhor que desse, sabe? Sim. E foi, cara, um ano, tipo, foi um dos melhores anos de estudo, porque é o primeiro ano que você tá estudando. Então, Não, tipo, com certeza. tudo é muito novo, você tá se dedicando a fazer coisa nova, né? E aprendendo coisa nova, então você tá meio animado ainda e tal. Sim. E diferente dos outros anos, né? Os Não, que com vem mais pra certeza. frente. Mas esse primeiro ano foi um ano muito animado, assim, eu aprendi muito, foi um ano que eu fiquei muito perto de ser aprovado. Eu fiquei, acho que por uma ou duas questões da primeira fase aqui da Sim. Federal de Curitiba, né? Pô, já começou bem? Comecei bem. Então, foi um ano assim que eu rendi muito nos estudos, eu tava muito bem de saúde mental e foi isso. Sim, com certeza. Cara, 2022 pra mim foi o ano que eu tive o baque, sabe? O baque. Porque eu percebi que, tipo, eu comecei a reparar que o salário que eu recebia na lotérica não era muito... Assim, era um bom salário que eu ganhava na época, pra um cara de... Eu tava com quantos anos? 2022? Sei lá, devia estar com 18, 19. Que morava com os pais. Pra um cara que morava com os pais, eu ganhava relativamente bem. Uhum. Só que eu percebi que tudo que eu queria na minha vida eu não conseguia pagar. Então, tipo, eu lembro que até hoje, tipo, não tinha TV em casa, e eu queria ter uma TV no meu quarto. Uhum. E daí, cara, eu fui comprar e eu falava, pô, nem é tão caro a TV. Só que demorava muito pra pagar, cara, porque eu recebia muito pouco. Tipo, a TV era R$2.000, só que assim, era muito difícil chegar nesse valor. Só adendo, foi o ano também que eu comecei a trabalhar passeando com cachorro. Então, importante. tipo, foi o ano que eu também, eu comecei a trabalhar e eu falei, caralho, eu ganho muito mal, Leque. Que tristeza, cara. Estudar, mano. Enfim, e também foi o ano que eu comecei a ter um pouco mais de senso crítico, comecei a perceber que, tipo, as coisas que eu queria na minha vida eu não conseguiria alcançar na situação que eu tava. Sim. Então foi o ano que eu decidi, não, agora eu quero começar a estudar. E foi o ano também que eu tive com certeza que eu queria medicina, sabe? Eu pensei bastante e eu falei, não, é isso que eu sempre quis. Sim. E é isso que eu vou tentar. E daí 2022 foi o ano que eu entrei no cursinho solidário da UEL. Uhum. Eu entrei lá e daí o que eu fazia? Eu comecei no meio do semestre de 2022. Sim. Daí, em agosto mais ou menos. Daí eu fiz esse meio ano e fiz o outro meio ano até 2023. E eu ia fazer a rotina basicamente, eu acordava às 7 horas da manhã, ia pro trabalho, saía de lá 5 horas da tarde e daí ia pra Londrina e voltava tipo meia-noite. Eu fazia essa rotina todos os dias. Pô, cansativo pra cacete. Era né? muito cansativo. Absurdo. Sim, foi um ano, inclusive, que eu emagreci absurdo. Tipo, eu fiquei cracudo. Tava muito, muito magro. Porque, tipo, eu não tinha tempo de comer, não tinha tempo de... Cara, vivia muito mal, assim. Mas foi um ano muito bom pra mim, porque eu peguei uma base muito forte. Uma base que eu não tinha conseguido conquistar no colégio. E também foi um ano que eu percebi como que era a vida fora do meu mundinho, sabe? Fora da minha cidade pequena, que eu fui pra UEL e lá eu conhecia pessoas que estavam fazendo um curso. Eu via como é que era diferente estar dentro da universidade. Eu percebia nas pessoas que elas tinham mais oportunidades. Eu percebia mesmo eu, que não fazia parte da UEL em si, né? Fazia parte de um cursinho solidário lá dentro, que eu também tinha direitos muito legais, sabe? Tipo, eu podia comer no RU. E, cara, o RU da UEL era muito top, era muito barato. Então, assim, foi ali que eu comecei a perceber que existia um mundo maior do que eu imaginava, Isso sabe? é interessante porque contraste, porque eu tava isolado em casa, né? Sim. E você já, tipo, saía e via outras pessoas. Sim, e eu gostava muito. Eu sempre gostei muito do curso presencial, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito estimulado pelas pessoas que estão à minha volta. Então, tipo, eu tô estudando em casa, geralmente eu vou estudar um pouco. Daí se eu saio com o Jonas e vou estudar com ele, às vezes eu estudo mais. Porque eu tenho outra pessoa ali que tá me levantando e tudo mais. Então eu gosto bastante de estudar em conjunto. Sim. E 2023, como é que foi? Cara, 2023 pra mim, o primeiro semestre ali, principalmente, eu ainda tava trabalhando. E foi uma época, assim, e eu também tava no cursinho solidário ainda, que eu tava nessa rotina, só que eu já tava começando a ficar cansado. Sim. Já tava começando a ficar cansado um pouco do meu emprego, porque, assim, eu gostava muito das pessoas que estavam ali à minha volta, eu gostava do meu emprego, mas eu percebia que aquilo ali não ia me alavancar pra nada, sabe? E eu daí tava comparando com as vidas que eu tinha em Londrina, quando eu ia pro cursinho, e como que era diferente, como eu queria viver aquilo. E foi um ano ali que eu recebi o apoio da minha irmã. Minha irmã chegou no começo, assim, no meio do primeiro semestre, e falou, olha, eu consigo te apoiar em Londrina financeiramente, você vai pra lá, e você vai parar de trabalhar e vai só estudar. Sim. E daí foi um ano que, assim, pra mim mudou muito a perspectiva que eu tava de vida, porque quando ela falou isso, eu tive outra rotina, né? Eu podia ter outra vida que eu não tava vivendo. Sim, perfeito. E daí, basicamente, ali no meio de 2023,
eu fui pra Londrina, morei de favor na casa da irmã do meu cunhado. E fiquei o resto desse semestre lá fazendo 2 cursinhos. Eu fazia o Solidário e fazia Fleming também. E também, junto com o Fleming, eu fazia alguns cursinhos por fora, tipo, que eram baratos, tipo, banco de questões, essas coisas pra ajudar também pra estudar em casa. Sim, perfeito. Então, pra mim, 2023 foi um ano de virada, assim, em tudo, porque eu fui morar sozinho pela primeira vez na minha vida, fui pra uma outra cidade que eu não conhecia, aprendi a viver de fato sozinho, aprendi a cozinhar, que eu era um energúmeno na cozinha. Então, pra mim, foi um ano muito importante, assim, e foi o ano que eu comecei a ficar competitivo. Massa. Porque daí, nesse ano, eu já comecei a tirar umas notas melhores, consegui mais de 900 no Enem, na redação. Então, assim, foi o ano que eu percebi que eu tava tendo uma evolução, sabe? Sim. Mas eu acho que principalmente porque eu tinha mais tempo pra estudar. E pra você, como é que foi 2023, mano? Cara, acho que 2023 foi o ano em que eu comecei a pagar o preço da conta do ano passado, tipo 2022. Sim. Foi o ano que nem eu falei, eu comecei a estudar em alta performance, consumir esse conteúdo de performático e tal. Sim. E, cara, queira ou não, já era um ano que eu tava em casa sozinho, né? Tipo, isolado, sozinho. Eu tava estudando por conta. Eu esqueci de comentar, mas eu estudei todo esse período fazendo praticamente questões, sabe? Sim. Eu consumia, tipo, de conteúdo que falava, tipo, não, façam só questões e enfim. E daí, cara, comecei a ter um custo mental de fazer isso, sabe? Sim. Foi um ano que eu tava mais equilibrado, mas eu tava começando a declinar, sabe? Boto fé. Foi o ano, então, que eu praticamente continuei fazendo as coisas que eu já fazia, que era basicamente refinar o meu estudo, começar a fazer mais revisão, usando, por exemplo, cartões Yankee. Sim. Começar a tentar focar mais em revisão e lembrar as coisas para manter até o final do ano. Né? Sim. Esse ano foi o ano em que eu comecei a ter esses problemas de saúde mental, assim, comecei a me sentir muito isolado. Eu ainda trabalhava passeando com cachorro, então começou a ter um custo tipo, pô, todo dia eu tô estudando, eu tô aqui me dedicando e tal, e eu tô ainda passeando com cachorro, né, que eu não saio da borracharia, tá ligado? Não quero voltar pra borracharia. Não quero voltar pra borracharia, e daí, tipo, eu tava lá me dedicando, estudando, e não dava certo, daí eu comecei a pensar, cara, e se eu mudar de curso? Mas foi um ano que eu ainda fui lá no final do ano e mantive a minha escolha de fazer medicina. Sim. Daí foi isso, basicamente. E 2024? 2024? 2024 foi o grande ano da aprovação, né? Não. Mas conte desde o começo, então, porque, assim, pra você conseguir chegar lá, você teve que subir uma montanha. Porque eu imagino, pra mim, 2024 foi uma montanha enorme. Uma montanha enorme. Sim, lógico, quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei do caralho. Tipo, pô, muito foda. Mas até chegar lá foi uma remada, mano. Então, 2024 foi o ano mais difícil pra mim de estudo, cara. Porque eu já tava cansado, né? Era o meu 3º ano estudando. Se for ver, era o meu 4º ano estudando, porque o primeiro eu passei em contabilidade, 3 de medicina. Então era o meu 4º ano estudando. Eu tava cansado já de matéria de ensino médio, eu olhava pros meus amigos lá, tava todo mundo fazendo uma faculdade, tipo, podendo organizar viagem, podendo, sei lá, ir pro carnaval, pra não sei o que, gastar dinheiro. Tipo, eu não podia fazer isso, porque eu tava lá passando um cachorro estudando. Né? Daí eu comecei a me cobrar, tipo, falar, pô, eu podia estar fazendo outra coisa na minha vida. E se eu fizer outro curso? Daí começou a vir a ideia de, por exemplo, fazer ciência da computação, mudar pra uma outra área. E porque eu já mexia com o computador, eu falei, cara, talvez eu seja mais feliz fazendo outra coisa, sabe? E daí esse ano foi um ano em que eu basicamente estudei menos, cara. Isso é muito interessante, cara. Porque o ano que eu menos estudei foi o ano que foi aprovado. Então, loucura, né? Tipo, os outros anos eu fazia, por exemplo, das 7 da manhã às 9 da noite. É claro, eu não estudava, tipo, o dia inteiro, mas mas era o tempo que eu tava focado em estudar, né? Só que daí quando esse ano chegou, eu tava muito maluco, foi o ano que eu comecei a fazer psicólogo e tudo mais, e conversando com a psicóloga, eu cheguei à conclusão, cara, o que vai me impedir de ser aprovado esse ano vai ser muito a minha saúde mental, cara. Chegar no final do ano e não estar capaz de render em alta performance no dia da prova. Então, eu comecei a estudar menos. Por exemplo, em vez de parar às 9, eu parava às 6 da tarde. Isso daí permitiu que, nesse ano da aprovação, eu conseguisse, por exemplo, organizar melhor o que de fato eu precisava focar para chegar no final do ano sabendo tudo que precisava. E, por exemplo, conseguir revisar melhor, ou, por exemplo, ler um livro, ver um filme, jogar um jogo. Sair com a namorada. Fazer coisa bem mais legal da minha vida, assim. Foi um ano que eu tive esse respiro, né? Eu parava de estudar mais cedo, mas mesmo assim eu tava muito mal no final do ano, cara. E é muito engraçado porque o ano da minha aprovação foi o ano, quando saiu o resultado do vestibular tradicional da UFPR aqui, eu não fui aprovado. E daí, você não foi pra segunda fase? Eu não fui pra segunda fase, não fui aprovado. E daí, eu não fiquei triste por eu não ter sido aprovado. Eu fiquei triste por terem visto os meus pais tristes por eu não ter sido. Isso é foda. E daí eu vi ali que, tipo, cara, as pessoas em volta de mim reconhecem o quanto eu me esforcei. Sabe? E foi ali que eu falei, cara, foda-se, eu vou fazer outro curso, velho. Quer saber se foda? Daí entre a Federal e o Enem tinha um mês. E eu pensei, cara, eu já tenho nota pra praticamente quase passar em medicina, então eu não vou nem estudar, eu vou fazer outra coisa na minha vida, foda-se. Fiquei um mês, assim, na balbúrdia, jogando videogame, indo treinar na academia. E chegou no primeiro dia do Enem,
Fui lá, cara, quase gabaritei o primeiro dia. Porra. Fiquei, tipo, tudo acima de 40, não cheguei já 45 nas matérias, mas Sim. praticamente tudo acima de 40. Eu falei, cara, se pá vai dar. Se pá, Dá, hein? Se pá dá, hein? Mas eu só cheguei nesse alto nível porque eu tava tranquilo. Tipo, Sim. cara, eu vou fazer outra coisa. A minha saúde mental tava boa nessa reta final, Sim. por incrível que pareça. Eu falei, cara, se pá dá, velho. Deu entre o primeiro dia do Enem e o segundo dia do Enem foi quando eu dei uma dedicada sem estudar pra prova. E daí, nesses dias, eu, peguei a prova do Enem, dei uma focada em matemática, dei uma focada em português, dei uma focada em matemática, física, ciências naturais. Sim. E daí, fui refinando o que precisava. Falei, cara, se for pra ser, vai ser. Isso aí. Se for pra ser, vai ser, foda-se. Daí, fui lá, fiz a prova. Deu certo, né? Acabei sendo aprovado pelo Enem. Daí, nunca estudei para Enem, mas foi pelo Enem. Doideira. E muito acho que por conta desse ano ter sido um ano mais, não tranquilo, porque eu não tava tranquilo, mas sim, por eu ter tentado tranquilizar mais a minha saúde mental. E foi um ano que, tipo, cara, eu já tava, querendo ou não, 4 anos vendo matéria de ensino médio. Cara, é foda. Então eu não precisava ver teoria, eu precisava só ficar mais tranquilo e fazer mais questões, e foi o que eu fiz e acabou dando certo. A confiança, cara, ela é, principalmente pra prova, acho que pra vida toda, né? Você Sim. ter confiança no que você tá fazendo e você não sentir que você tá muito mal, te deixa melhor. Sim. E irônico pra caramba, porque às vezes você nem tá preparado, como você disse. Você sentiu que não fez o que devia fazer. Sim. E mesmo assim você desempenhou melhor do que se você tivesse se preparado. Cara, isso é doido. E é uma fase da vida que o vestibular é muito foda, porque é uma fase da vida que você não tem certeza de nada. Sim. E você... E é por isso que a confiança tua tá lá no Exato, inferno. tipo, tu acha que você não vai... Se você errar, falhar naquilo, você falha por completo. Sim. Você se sente perdido, sabe? Com E era a certeza. sensação que eu tinha, pelo menos. E pra você, como é que foi esse ano? Cara, pra mim foi um ano fantástico. E que nem você disse, até porque eu fui aprovado. Fantástico. Foi fantástico. É verdade, Leandro, é verdade. Mas ao mesmo tempo foi um ano mais difícil pra mim. Porque daí, beleza, terminei o ano de 2023, não fui aprovado. E daí eu fiquei naquela, cara, será que eu vou ter apoio da minha família pra voltar de novo pra Londrina e conseguir continuar? Porque, tipo, o dinheiro não é infinito, né? Sim. Então, só que graças a Deus a minha irmã me apoiou mais um ano. Só que assim, eu já percebi cada vez mais esse olhar que você falou dos pais. A minha irmã sempre foi a pessoa que mais me apoiou. A minha irmã e meu cunhado. Então assim, era eles que iam me buscar depois da prova. Então você olhava no rosto das pessoas e você percebe que as pessoas veem o quanto que você se esforça. Só que você não consegue desempenhar, não consegue mostrar no papel. E às vezes a prova não é seu dia, cara. Isso que é foda. Às vezes não é seu dia. E tá tudo bem. Mas enfim, eu tava já pesando essas coisas na minha cabeça. E eu comecei o ano de 2024 bem assim, devagar, mano. Comecei devagar, porque eu tava meio desesperançoso. Só que toda vez que eu ia dormir, eu ficava naquela, cara, e se eu não passar, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu sempre sonhei com isso, era sempre isso que eu queria. Já fazem 3 anos que eu tô nessa caminhada, por que eu vou desistir agora? E isso me deixava muito mal, muito mal. Eu fiquei muito mal da cabeça. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu usei um pouco disso pra fazer, cara, e já que esse é supostamente o meu último ano, porque eu não tinha certeza se isso era o meu último ano, tipo, tentando medicina. Eu Sim. só tava colocando isso porque era o que eu achava. Porque eu achava que, sei lá, no próximo ano talvez eu tivesse que mudar por conta da questão financeira. Então eu coloquei na minha cabeça que era o meu último ano. E eu comecei a pensar, poxa, agora eu vou tentar tirar o máximo de mim que eu consegui. E mesmo que isso me custe algumas coisas. E, cara, realmente foi um ano, pra minha cabeça foi horrível. Por causa que eu parei de me relacionar com as pessoas, eu parei de conversar, eu parei de frequentar lugares que eu gostava. Sim. E assim, eu percebo hoje o quão ruim foi isso pra mim. E o quão ruim até hoje, porque eu pago o preço dessas coisas até hoje. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu percebo que fez parte dessa luta eu ter que sacrificar isso, sabe? Foi um ano canhão de vidro, assim, tipo... Foi o Glass Cannon. Glass Cannon, né? Você rende pra cacete e tal, mas qualquer fragilizado que dá na tua cabeça, você quebra. Exatamente. Só que graças a Deus eu não explodi, mano. Eu não explodi. Mas assim, o ano foi um ano muito bom de estudos, porque eu já tava com a base bem feita. Sim. E que nem você disse, foi um ano de muita questão. Cara, eu fazia muita questão. E isso foi deixando eu cada vez melhor. Eu fiquei mais rápido pra fazer as provas, que é uma Sim. coisa que sempre me quebrou muito. Muito importante também. Porque eu sempre tive muita... Eu conseguia resolver as questões, só que eu fazia no meu tempo. E, cara, meu tempo é o tempo de Deus, cara. Eu ficava 10 minutos lá, 15 minutos na questão. E a gente Sim. sabe que no vestibular a gente não tem todo esse tempo. Mas enfim, eu também no começo do ano eu decidi que eu ia fazer todas as universidades, como eu sempre fiz. Só que eu ia focar em uma em específico, que era a UFPR, que no ano anterior eu tinha... No final do ano eu não cheguei a falar, mas eu não desempenhei muito bem nas outras provas. Sim. Mas na UFPR eu fiquei por 2 questões de ir pra segunda fase. Uhum. E eu falei, cara, se pá, essa faculdade valoriza o que eu sei. E de Sim. fato, eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade em física. E eu percebi que a Federal, ela tinha uma física um pouco mais de boa. Então assim, pra mim era muito bom nesse quesito. Então foi um ano que eu falei, é o FPR que eu quero, é o FPR que eu vou focar. Sim. Fiz pra todas as outras, mas o meu foco sempre foi o FPR. Chegou no meio do ano, eu fui e fiz a primeira fase. E cara, eu saí de lá meio assim, pô, eu não tirei, era 90 questões. Eu também não tirei 80, mas eu também não tirei 50, tá ligado? Uhum. E cara, quando eu vi, eu tava na segunda fase.
E isso, cara, foi pra mim o momento, assim, que mudou meu ano. Porque até aquele momento eu não tinha nada que me provava que eu era bom. Sim. E isso me quebrava muito, porque toda vez que eu ia dormir eu falava, cara, eu já tô 3 anos e eu não cheguei em nenhum momento a ser competitivo de verdade. Eu só faço isso e faço mal. Mano. Eu só faço essa bosta na minha vida e mesmo assim sou ruim. Uhum. E daí quando veio isso eu falei, cara, até que eu sou bom, mano. Uhum. Eu consegui chegar até aqui, eu consegui chegar na segunda fase, que na UFPR é um filtro muito fodido. Tipo, na primeira fase você tem, tipo, 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, e chega pra segunda fase tem, tipo, 400. Uhum. Então, é um filtro muito grande. Sim. Então, nessa hora eu percebi que eu tinha capacidade. E desse um mês que eu tive entre a primeira e a segunda fase, que era antes assim, hoje em dia mudou a prova da Federal, mas era assim, eu foquei muito, tirei dinheiro da bunda pra pagar um monte de curso aleatório, aleatório não, cursos muito bons, inclusive, mas que eu descobri, assim, de última hora, de professores incríveis, pra me ajudar, entendeu? Sim. Que eu falei, cara, eu não estudei nada pra segunda fase, porque eu achei que eu não era capaz de chegar na segunda fase, e agora eu tenho um mês pra estudar, e é tudo discursivo, mano. É tudo discursivo, eu nunca tinha feito uma prova discursiva na minha vida. E daí eu falei, mano, é agora ou nunca. E daí nesse um mês, cara, eu parei de cozinhar, eu parei de sair pra rua, eu não cortei cabelo. Cara, eu deixei de fazer tudo na minha vida. Tomava 2 energéticos por dia, porque eu queria render o máximo possível. Assim, lógico, isso me fudeu de um nível absurdo. Tipo, foi um mês que eu engordei, tipo, 8 quilos. Sim. E foi muito ruim, assim, pra minha saúde. Mas ao mesmo tempo foi um mês que eu sabia que eu tinha que sacrificar, né? exato. Valeu a pena. E depois eu percebi que valeu a pena, né? Valeu a pena. Enfim, eu fiz a segunda fase, e eu lembro até hoje do dia que eu saí da segunda fase, eu tinha conhecido umas pessoas, assim, aleatórias, e eu tava saindo, eu tava conversando com a menina, era uma menina inteligente, e eu falei, cara, eu achei muito difícil a prova. E daí eu achei de boa. E daí eu, puta que pariu, aqui já acabou pra mim, né? E daí eu olhava pro pessoal andando na rua, saindo da prova, e falando, não, a prova até que não tava tão difícil. E eu tinha achado a prova um inferno, menor. Tava muito difícil pra mim. E daí eu falei, cara, aqui acabou. Eu saí chorando, tava chovendo, era um puta dia de merda. Liguei pra minha irmã e falei, acho que não deu. Não deu. Então ela falou, não, calma, tem mais um ano, eu te apoio mais um ano, vai dar certo, não sei o quê. Só que eu não queria mais um ano, cara. Eu queria passar agora, chega, sabe? Né? Eu não aguentava mais. E daí eu falei, cara, me fudi. E daí eu fiquei nessa por uns 15 dias. 20 dias. Até que começou a sair meio com uma planilha do que a galera tava achando. E daí eu comecei a perceber que, na verdade, a galera tinha falado que tinha saído achando que a prova era fácil, mas não tava sendo tão fácil assim pra todo mundo. Os corretores firmaram a mão. Exato. E quando saiu as notas, eu percebi que eles firmaram a mão. E daí quando saiu, eu vi que minhas notas eram concorríveis, sabe? E daí nessa hora, cara, minha vida mudou. Tipo, do dia pro outro. No dia que saiu as notas, eu falei, cara, se pá, eu passei. E daí eu falava pra minha família, eu tenho 60% de passar. Porque se eu usasse os dados do ano anterior, era mais ou menos essa a ideia que eu tinha. Sim. Só que cada vez mais eu percebia que essa porcentagem ia aumentando na minha cabeça, mano. Chegou em janeiro, que ainda tava pra ser as notas, eu já falei, mano, de 2025, já falei, mano, passei. Azar. E, cara, foi muito feliz, assim. Eu me fudi muito nesse ano, o meu mental foi abalado, tudo tava difícil, minhas relações com as pessoas estavam difíceis, minha relação comigo mesmo tava muito difícil. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer um acompanhamento psicológico, que eu tenho certeza que seria muito bom pra mim. Faz diferença. Faz muita diferença, mas infelizmente não deu. Sim. Mas, cara, foi um ano, assim, que eu fui do inferno ao céu, sabe? Mas foi, pra mim, que nem eu disse, um ano também que eu acabei, no começo do ano, não sendo tão... Não desempenhando tanto quanto eu desempenhei nos outros anos. E eu também fiz um pouco, que nem você, antes desse um mês aí pra segunda fase. Eu também descansava, mano. Eu jogava videogame mesmo. Sim. E eu percebi que isso fez, principalmente pra primeira fase, porque pra segunda fase eu me matei, né? Mas pra primeira fase isso me ajudou muito. Porque eu tava com o meu mental um pouco menos abalado, sabe? E eu já tinha meio que aceitado que eu não ia conseguir, sabe? E daí pra mim, eu não sei por que isso acabou me dando mais força. E cara, acho que agora, depois de a gente contar toda essa história, acho que seria legal a gente falar os louros, né? E beleza, se fudemos tanto. E como que a tua vida... O que a tua vida mudou? Tipo, a gente contou tudo isso pra chegar à conclusão de, pô, por que vale a pena estudar, sabe? Exato. Cara, a minha vida, ela mudou demais, assim. Eu acho que com o estudo você amadurece demais. Você aprende a valorizar coisas que você talvez não valorizaria se você tivesse passado por essa etapa de desenvolvimento, assim, da tua vida, Não, com sabe? certeza. Você começa a ver o mundo de outra forma. Fora as oportunidades, né, mano? Eu acho que hoje em dia a gente, principalmente nesse último ano, a gente tem vivido coisas na faculdade, coisas extracurriculares, né, extra-acadêmicas, muito especiais, absurdas, assim, muito únicas, né, do curso e tudo mais. Valeu muito a pena, sabe, ter estudado. Cara, eu percebi, assim, que esse período de vestibular, pré-vestibular, foi muito importante. Sim. Pra mim, foi a primeira vez na minha vida, assim, que eu senti que eu recebi um não de uma coisa que eu queria muito. Assim, e isso doeu muito, mano, no meu ego.
Porque, cara, é muito ruim quando você deseja muito alguma coisa e você não consegue alcançar ela de jeito nenhum, sabe? Sim. E pra mim isso doeu muito na minha alma, assim, doía toda vez que eu pensava que eu não era capaz. Sim. Eu falo, como que eu não posso ser capaz, mano? Tipo, as pessoas passam, as pessoas conquistam o que elas querem, por que eu não conquisto o que eu quero? E para mim isso foi muito importante pra mim entender que nem tudo na vida chega amanhã, sabe? Sim. Tipo, porque eu sempre fui sonhador, eu sempre quis muito e continuo querendo. Só que hoje em dia eu tenho a paciência de saber e a maturidade de entender que eu não vou conseguir essa coisa amanhã, sabe? Sim. Que eu vou conseguir daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Eu acho que o estudo ensina muito isso, cara. É você ser paciente, mano. Com certeza. As coisas vêm aos poucos, né, velho? As coisas vêm muito aos poucos. Sim. E isso fez eu entender, assim, profundamente e ajudou muito no meu ser a entender que, cara, as coisas vão acontecerem, mas não vai ser no meu tempo. Vai ser no tempo das coisas. Sim. E em relação aos louros, que é a faculdade, que é tudo, cara, eu vivo uma outra vida. Eu saí, assim, de um lugar em que eu trabalhava e hoje em dia eu só estudo. E eu vivo muito bem, vivo muito mais confortável. Muito por conta que minha família melhorou um pouco de situação financeira. E também por conta das políticas públicas da universidade. Hoje eu recebo bolsa da universidade, eu vivo muito bem, eu como muito bem. Eu consigo sair com meus amigos, a gente sai quase todo final de semana. E aproveita e vive a vida. E dentro da faculdade, eu sou muito feliz, assim. Eu sempre, na época que eu tava estudando, eu queria voltar a sentar numa cadeira, sabe? Mas não pra sentar numa cadeira buscando, tipo, eu sei que esse conteúdo que eu vou aprender aqui eu vou esquecer e foda-se. Isso aqui só vai servir como estrada pra me chegar onde que eu quero. Eu queria sentar e aprender algo que eu ia usar na minha vida. E, cara, quando eu cheguei na universidade, a primeira vez que eu sentei, eu vi um professor, você vê aquele professor velhão falando, e você fala, mano, era isso que eu sempre sonhei, sabe? Uhum. É isso que eu sempre vi. E pra mim foi muito feliz estar dentro da universidade, e é muito feliz. E as oportunidades que ganha por causa de estar na universidade é muito absurda. Tipo, a gente já foi pra São Paulo, muito por conta do que a gente conseguiu passar no curso que a gente sonhava. Sim. A gente vai ir agora, no próximo mês, que a gente inclusive vai cobrir isso, pra Florianópolis, pra gente pra ir pro Congresso de Genética. Pro Congresso de Genética. E vai ser assim, eu tenho certeza, uma experiência fantástica pra gente. Sim. E então, eu acho que o quanto que a faculdade, a universidade me emancipa e me emancipou até agora é absurdo. E eu sou muito feliz dentro da universidade, eu sou muito feliz. Assim, tem os problemas, né? É, claro. Mas os problemas de hoje são muito menores do que do passado. Sim, de fato. Acho que a quantidade de gente nova que a gente conhece também na faculdade, a quantidade de opinião, de vivências diferentes e a quantidade de coisa que você pode aprender e aplicar na sua própria vida, sabe? Sim. Pra você, às vezes, pô, eu entrei na faculdade querendo fazer por exemplo, na área da medicina, quero fazer uma residência específica. Às vezes, conhecendo pessoas diferentes, opiniões diferentes, você muda e você conhece Sim. algo, na verdade, que é melhor pra você, sabe? Sim. Só que antes você não tinha essa experiência, essa oportunidade de estar lá. E, bom, o estudo, no Brasil, é uma das únicas formas de você poder ocupar cadeiras que antes você não ocuparia, sabe? Sim. Então, E dentro dessa aí, cara, eu imagino que, assim, dentro da minha realidade que eu vivia, era a única oportunidade que eu tinha de sair da condição que eu tava, sabe? Sim. E não necessariamente medicina, podia ser outro curso. Mas, assim, qualquer coisa que melhorasse, tanto o meu financeiro quanto as oportunidades que eu tinha dentro da vida, porque nem tudo é sobre dinheiro, às vezes é sobre você conhecer uma pessoa que é muito importante, uma pessoa que vai te ajudar na sua vida. E, cara, a universidade é esse local em que ele encurta espaços. Eu vou dar um exemplo, mas que é muito legal, que isso explica um pouco disso que eu tô falando. A gente estava fazendo no semestre passado um trabalho de neuroanatomia. E veio uma professora perguntar sobre o nosso trabalho, e nessa que ela estava perguntando, ela falou sobre o Nico Lelis, sim. que é um cara fantástico, assim, da ciência brasileira. Tá? Neurocientista, faz muita coisa, é um cara, assim, alto nível de intelectual brasileiro. E ela falou assim, eu sou amigo dele, eu sou amiga dele. Uhum. E, tipo, eu fiquei pensando depois, como é que pode? Eu nunca chegaria perto do Nicoleles na minha vida, porque eu tava numa situação muito fora da realidade dele. E agora, dentro da universidade, por mais que eu não o conheça, eu conheço alguém que tá do lado dele, sim. que tá próximo a ele. Então, como que encurta espaços, né? Essa pessoa que talvez eu nunca visse na minha vida se eu não estivesse dentro da universidade, sim. Agora, talvez por uma conversa com o professor, eu consiga chegar nela. Sim, eu acho que bem marcante pra mim e pro Gabriel, tipo, a gente foi pra São Paulo no começo do ano, a gente teve a oportunidade de conhecer o Paulo Músico e a Ariane. Sim. Tipo assim, beleza, não existe uma questão de empresa no meio, mas, mano, a gente só esteve naquele lugar porque a gente estudou, passou no concurso concorrido e a gente foi convidado para estar naquele lugar. Exatamente. Porque se a gente não tivesse estudado, não tivesse prestado a prova, não tivesse passado, a gente não estaria lá. A gente não estaria lá, exato. Então, pô, eu acho que estudar, assim, te abre portas e faz você viver coisas que você com certeza não viveria, cara. E, assim, é difícil a pessoa ouvir isso, porque eu também ouvia isso e falava, tá, beleza, mas eu não alcancei isso ainda. Uhum. Mas, cara, continua se esforçando. Às vezes não é agora. Às vezes é ano que vem, e você tem que... Isso faz parte da maturidade de você passar também. É você entender que às vezes não vai ser o momento. Uhum. Só que quando chegar, vai ser muito pica. Sim, vai ser eu acho que também... eu concordo. Eu acho que também estudo não quer nem dizer
que você tem que desempenhar, por exemplo, ganhar dinheiro. Não, Sim. com certeza. Mas eu acho que muitas vezes o estudo ele traz uma realização para sua vida, sabe? Sim, essa emancipação que você tem dentro da universidade é absurda. E que nem você disse, você conhecer pessoas diferentes, assim, beleza, você conheceu na escola também, você provavelmente vai conhecer no cursinho, mas na faculdade é diferente porque tá todo mundo mais maduro. Sim. Todo mundo tem uma opinião diferente, todo mundo veio de pais diferentes, de situações financeiras diferentes, e você vai ter que aprender a lidar com essa pessoa. Só que essa pessoa vai te emancipar muito, cara. Você vai entender que a vida não é preto no branco, que não é só a sua realidade, e que, na verdade, o mundo é muito maior do que você tá achando. Sim. Quando eu olho pra trás e vejo todos os anos que eu tava estudando e demorei pra ser aprovado, eu percebo que, cara, eu não me arrependo de nenhum deles, velho. Não, também não. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de volta, velho. Eu acho que essa é a sensação, cara. É ver que foi difícil pra caralho. Eu paguei um preço de saúde mental que talvez eu sofra pro resto da minha vida. Sim. Né? Um problema que foi criado nessa época. Mas, cara, eu não me arrependo de nada, velho. E mesmo assim vale a pena, tá ligado? Exato. E mesmo assim vale a pena. É isso. Então, acho que a ideia desse vídeo é falar um pouco essa visão nossa, essa opinião que a gente tem. E obrigado pela atenção. Obrigado por terem ficado nesse vídeo, que é um vídeo um pouco diferente do que a gente faz. Meio sem rascunho, meio sem roteiro. Uhum. Mas a ideia desse vídeo era a gente ser verdadeiro de coração, Ser sabe? mais a gente, né? Ser mais a gente. Então, deixa o like se puder. Um abraço pra todo mundo. E se o Jonas quiser mais uma mensagenzinha aí pro final. Então é isso, rapaziada. Acho que estuda, se dedica, acho que vale a pena. É tudo muito legal quando você ganha oportunidades novas e a tua vida vai mudando dessa forma, sabe? Eu acho que tudo isso é muito legal e lá na frente é algo que você com certeza não vai se arrepender. Não, com certeza. E eu quero que quem passar na Universidade Federal do Paraná, em medicina ou qualquer outro curso, que seja lá no Politécnico, venha falar com a gente. É isso. Obrigado, pessoal. Valeu.